irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o dom da palavra de sabedoria na pregação. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. A minha palavra certa na hora certa e do jeito certo. E para a pessoa certa. Eu não sei se você já fez a experiência de estar numa pregação, de estar numa missa e o padre, o pregador, falar aquelas palavras que foi para você ouvir. Aquelas palavras ardiam no seu coração. Aquilo foi iluminando a sua vida, você foi percebendo uma luz de Deus iluminando o seu caminho. Oh, que maravilha, né? É uma sensação maravilhosa, né, meu irmão? Se você já sentiu assim, saiba que isso é o carisma da palavra de sabedoria nas pregações. É aquela palavra que você sabe, você assume para você, você toma posse, ela te serve muito bem. Bom demais, né, gente? Quando a gente ouve uma palavra de Deus, assim, quando a gente ouve a verdade, quando a gente percebe que nós estamos caminhando com os passos certos, porque Deus nos falou, porque nós ouvimos uma pregação que realmente foi inspirada pelo Espírito Santo. Eita, experiência boa e maravilhosa. Eu sempre procuro fazer isso, gente. E não é preciso somente ir na igreja, ver o padre falando. É claro que eu não estou aqui dizendo para você, não precisa ir para a igreja. Claro que não. Vá à missa, ouça a homilia do padre. Mas hoje nós podemos ouvir de Deus aqui no YouTube, nós podemos ver na TV. Quantas TVs tem aí como a Canção Nova, a TV Aparecida, que vão passando programas que transmitem para nós verdadeira mensagem de Deus. Deus fala ali também. Quantos livros, né, gente, que a gente vai percebendo que também fala conosco. É uma experiência maravilhosa quando a gente descobre a verdade, porque Deus veio nos falar. E o carisma da palavra de sabedoria também se faz presente nos pregadores. Olha o que o Papa Francisco vem dizer lá em Evangelii Gaudium 114. O Senhor se compraz verdadeiramente em dialogar com o seu povo e compete ao pregador fazer sentir esse gosto do Senhor ao seu povo. Aqui nós vamos já então percebendo a responsabilidade do pregador. Olha só a missão que ele tem. Deus precisa falar com o seu povo e Deus faz isso usando desse instrumento, o pregador. Como é importante o pregador ir se melhorando, abraçando a sua vocação, para que o povo de Deus então possa escutar o Senhor. E essa experiência maravilhosa de escutar o Senhor, desse Deus que fala conosco, possa realmente se concretizar na vida das pessoas. Assim nós vamos percebendo duas coisas muito importantes que nós precisamos abraçar para a nossa vida. A primeira é orar pelos nossos pregadores. Não adianta, irmão, você ficar sempre reclamando, apontando defeitos naquilo que o pregador errou, naquilo que ele vem errando. Não ajuda. Você não auxilia de uma forma efetiva fazendo assim. Você precisa realmente orar pelo pregador. Por quê? Porque quando a gente vai falar de pregação, de homilia, nós entramos, na conversa de diálogo com Deus e o Deus que fala com o seu povo. Então é necessário que Deus venha ao nosso auxílio às nossas fraquezas. E se o pregador apresenta alguma fraqueza, obviamente que nós vamos tentar ajudar ele com a nossa maneira humana da melhor forma possível. Mas jamais a gente deve abrir mão de orar pelos pregadores. A segunda é para os pregadores. Diante dessa responsabilidade, ter ânimo constante na sua melhoria e amor pela missão. Você precisa ter amor pela pregação. Tem pessoas que às vezes a gente nota que não quer pregar. Não sei se eu vou, não sei o quê. A pessoa quando tem dúvidas, quando recusa demais, é preciso perceber e discernir no Senhor. Será que o Senhor te chamou para a pregação mesmo? E também ter esse ânimo constante para buscar aperfeiçoar a sua melhoria na pregação. É necessário isso. O pregador zeloso provoca reações no povo conforme Jesus provocava. O povo escutava Jesus falar e eles pensavam e já falavam logo assim:
Ele não fala como os fariseus, ele fala como quem tem autoridade. A presença do Espírito Santo, gente, nós vamos fazer de duas formas. Aqui, toda a preparação de conteúdo da pregação, nós vamos abordar no vídeo Dom do Ensino, é um carisma também. Nesse vídeo nós vamos falar como é que o cara pensa, o que ele vai escrever para poder compartilhar com os irmãos na pregação, como é que ele vai dizer, essas coisas nós vamos falar lá no vídeo do Dom do Ensino. O que nós vamos tentar falar aqui nesse vídeo é a preparação espiritual, não é a preparação do conteúdo, Fui chamado para falar sobre Maria. Então eu vou lá, pego aqueles versículos bíblicos de Maria, pego um testemunho de Maria, pego alguma coisa que está nos documentos católicos sobre Maria e por aí vai, Então quando você tem chamado e você, enquanto pregador, precisa preparar o conteúdo, nós vamos abordar nesse vídeo. Aqui vamos falar sobre a preparação espiritual, na oração ao Espírito Santo e na escuta do que ele quer falar ao seu povo. Nós já falamos aí nos carismas da palavra de ciência, no carisma da palavra de sabedoria. Convido a você a dar uma olhada nesses vídeos, que nós estamos orando, nós estamos na presença do Espírito Santo. Essa presença do Espírito Santo que fala para nós a causa de um problema, palavra de ciência, e a solução dos problemas, a cura, a palavra de sabedoria. E assim nós vamos percebendo, por essa fé carismática, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo também quando nós vamos pregar. Porque aí o Espírito Santo também fala na hora que nós estamos ali ministrando a palavra, pregando, ou até mesmo fazendo uma homilia, essas palavras pontuais que realmente vêm solucionar as aflições que o povo passa, que o povo tem na sua vida diária, não é? Nós precisamos confiar no Espírito Santo. Como é necessário a gente exercitar aqui o dom da fé carismática também. Saber que o Espírito Santo está em nós e que o Senhor quer falar através de nós ao seu povo. Isso é também fé carismática. E o pregador precisa ser assim. Ele não pode ser temeroso, uma vez que quem está nele é mais que vencedor. O torna mais que vencedor. Confiar nesse Espírito Santo que fala através do carisma da palavra de sabedoria, solucionando essas aflições que o povo rotineiramente sofre, cotidianamente sofre. Nós somos chamados, esse Deus quer falar com o seu povo. E quando isso acontece, essa experiência de ser conduzido pelo Espírito Santo na pregação, ela enriquece o ouvinte e o pregador. O pregador não fica vazio, pelo contrário, o pregador está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo ele permanece. E assim ele vai sentindo essa confirmação na sua vocação. Olha o que diz Carisma, lá na página 112. A palavra de sabedoria abre o entendimento dos ouvintes para o ensinamento que Jesus quer dar e prepara os seus corações, fazendo que tenham um entendimento espiritual antes mesmo do entendimento intelectual. Você já deve ter experimentado isso. Às vezes alguém ali fez uma pregação e naquela pregação o conteúdo teológico é tão grande, tão maravilhoso, tão profundo, mas foi numa simples frase. Você compreendeu isso porque o Espírito Santo, ele através do dom do entendimento, faz você captar a verdade que está por detrás das palavras do pregador. O Espírito Santo abre os nossos ouvidos. Quando você pegar um vídeo chamado O Espírito Santo e Ouvir o Evangelho, você vai perceber como esse trabalho do Espírito Santo no coração humano, tanto do pregador quanto do ouvinte, acontece simultaneamente. O Espírito Santo, ele abre os corações. Muitas vezes aquela pregação que você entende, nossa, como eu entendi, e você fica pasmado, você fica maravilhado. Isso é a ação do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. E o pregador, quando ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo suscita nele as palavras. E quando o ouvinte está ali, aquelas palavras que estão sendo suscitadas pelo Espírito Santo no coração do pregador, são as palavras que o ouvinte precisa ouvir. E isso sim era o que Jesus fazia, falar com autoridade. É aquele povo que precisava ouvir uma mensagem de Deus, e a mensagem de Deus era nítida e clara, e você não precisa ter um intelecto elevado para compreender isso, porque Deus é simples. Quantas verdades Jesus falou através de parábolas, e tanto é
que essas parábolas ensinam até hoje. Olha, eu tive uma experiência sobre esse ouvir e ver esse coração da gente sacudir na verdade. Aqui dentro ardeu o coração. Eu lembro quando eu estava na Jornada Mundial da Juventude. Recordo que a gente ficava peregrinando e rezando. E quando a gente se encontrava à noite com o Papa começava a falar. Meu Deus, o coração da gente saltitava. E eu pensava, deve ser só comigo. E quando eu olhava para o lado e para o outro, eu percebia que os irmãos estavam ali derramando em lágrimas. É assim que o Espírito Santo precisa agir no coração do seu povo. Agindo poderosamente através desse carisma da palavra de sabedoria, que o nosso Papa é tão rico. Também nós que somos pregadores orar de uma forma tão profunda que os nossos ouvintes também se deixem abrir o coração pela mão do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Quem não lembra também, gente, do Padre Léo? Quantas pregações do Padre Léo, através daquelas histórias engraçadas, mas principalmente da sua firmeza e do seu conhecimento da Bíblia. E ele vindo com aquelas inúmeras palavras de sabedoria, e a gente percebia o caminho que a gente devia traçar e aquilo que a gente deveria renunciar na nossa vida e nunca mais voltar atrás. Esse é o carisma das palavras de sabedoria que você e eu, meu irmão, que somos pregadores, precisamos pedir ao Espírito Santo que venha poderosamente em nós. Olha o que reforça ainda carisma na página 120. Deus quer nos dar pessoal e comunitariamente palavras cheias de sabedoria, que são capazes de nos transformar em testemunhas verdadeiras de Jesus, de capacitar as nossas palavras, as nossas atitudes, de nos fazer compreender coisas que estão além da nossa capacidade humana. Quantas vezes, meu irmão, nós começamos a compreender coisas misteriosas de Deus apenas pela ação do Espírito Santo? Isso é possível. Por isso, meu irmão, você que é pregador, abraça esse carisma. Peça a Deus esse carisma para que você possa ajudar o povo de Deus a também mergulhar nesse mistério de Deus, nas revelações divinas, a também ter as palavras certeiras e pontuais, conforme diz a canção, dá-me a palavra certa. Dá-me a palavra certa, Senhor. Que nós possamos, enquanto pregadores, enquanto pessoas que estão querendo se abrir à ação do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo então infunda em nós esses carismas, para que possamos ser instrumentos poderosíssimos nas mãos do Senhor. No momento da pregação, quando nos soltamos nas mãos do Espírito Santo, falamos de coisas que a gente nem pensava, que a gente não sabia e que são simplesmente edificantes para quem ouve. É a sabedoria de Deus agindo em nós. É o carisma da palavra de sabedoria. Eu já fui abordado em algumas vezes que eu fiquei pensando assim, nossa, a pregação, nossa, a passagem A, B, C, que legal, eu falei sobre isso. E de repente eu venho um irmãozinho falar, Ronaldo, gostei tanto quanto você falou aquilo lá. Eu falei, nossa, mas eu falei isso. Você também, eu espero que você também seja surpreendido por essas inspirações que os irmãos, ao dar um feedback para você, você fala, meu Deus, essas são as palavras de sabedoria, e que você, meu irmão, assim como eu, precisamos estar abertos ao Espírito Santo e Ele possa oferecer, inspirar em nós essas palavras de sabedoria que serão transformadoras, tanto em nossa vida como na dos irmãos. A nossa natureza intelectual humana se aperfeiçoa através da palavra de sabedoria. Às vezes você conhece alguma coisa, você conhece muitas coisas sobre Deus, mas a palavra de sabedoria sempre dá um acréscimo a mais, sempre aperfeiçoa mais aquilo que vocês estão crescendo em Deus. Que nós incessantemente permitimos que o Espírito Santo atue em nós, conforme sugere essa canção. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Amém, meu irmão? Vamos fazer uma oração aqui para nós encerrarmos esse vídeo, e eu peço aqui para que realmente o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre o nosso coração e sobre o nosso intelecto, que o Espírito Santo domine, reine dentro do nosso coração, a tal ponto que a todo momento, seja num diálogo com as pessoas na rua, seja até mesmo num evento, seja até mesmo num grupo qualquer, você possa ser usado pelo Espírito Santo desse jeito. Uma oração da Edith Stein.
Quem és tu, luz, que me enches e iluminas da escuridão do meu coração? Tu me guias igual a mão de uma mãe, da qual, soltando-me, não saberia caminhar só um passo. Tu és o lugar que cerca o meu ser e em si me acolhe. Saindo de ti, mergulho no abismo do meu nada, de onde tu elevaste o meu ser. Tu estás mais próximo a mim do que eu a mim mesmo, e mais íntimo do que o meu interior. No entanto, continuamos intocável e incompreensível, arrebatando do que exige. Santo Espírito, eterno amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, irmão.